Quem ouviu isso? Todo mundo ouviu Números? Números. Números 14, versículo 19. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Achou, irmão Pedrinho? Números 14, 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito. Isso aqui é uma oração que Moisés está fazendo a Deus. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. E disse o Senhor, respondeu o Senhor a Moisés: conforme a tua palavra, me perdoei. Porém, presta atenção. Você tem que entender isso aqui. O que é o perdão e o porém? Já vou pegar um gancho. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que aquele que pecar contra o pai tem perdão. Aquele que pecar contra o filho tem perdão. Porém, aquele que pecar contra o espírito não lhe será perdoado. Agora, presta atenção. O fato de não ser perdoado não quer dizer que ele vai para o inferno. Olha o que Deus falou com Moisés: eu te perdoo, porém, vamos ver? Tão certamente como vivo eu, diz o Senhor, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e está enchendo, todos os homens que vivam a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verá a terra de que a seus pais jurei, até que nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que ele entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Vamos orar? Pai querido, Pai das luzes, te dou graça. Fala conosco nessa hora, fala com os teus filhos, fala com a tua igreja. Manifesta o teu poder, desça a tua glória, que teu Espírito fique à vontade no nosso meio, e que nós possamos ouvir atentamente a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Traz a botar aí agora. Anestesia? Isso. Pastor, por que anestesia? Para você relaxar e quando Deus começar a operar, você não sentir dor, né? Esse rapaz já recebeu anestesia, viu? Até em êxtase. Eu tirei uma passagem, irmãos. Eu gosto muito dessa passagem, tá? Vira e mexe quando Deus me dá a oportunidade de estar pregando sobre ela. Eu não só prego, mas eu também me alimento dela. É um texto muito bonito, muito gostoso. Por quê, pastor? Porque são poucos textos onde Deus ele fala claramente, sabe? Não tem profecia, não tem enigma, não tem símbolo. Tem muito texto onde Deus vai falar, ele fala com simbologia. Deus ele fala com eixo de simetria. E às vezes uma palavra que ele vai falar, ele fala para o mundo espiritual, para o mundo físico. E aí você tem que estar traduzindo se aquela palavra é para o mundo espiritual, é para o físico. Mas tem palavra como essa de Números 13, Números 14, que Deus ele meio que cansou de falar por enigma e ele para e ele rasga o verbo. É igual no casamento, quando o negócio está legal, a mulher senta com o marido e fala: vamos ter uma DRE aqui agora. Você fala aí o que você pensa, eu vou falar o que eu penso. Ela vai e fala aquele monte de lista de coisas que você está fazendo que não gosta.
Esse também faz a sua lista, homem fala menos que mulher, tem que ouvir mais. O que aconteceu? Deus, ele, no cumprimento da promessa que ele fez a Abraão, que Abraão sacrificou Isaac, oferecendo Isaac como teu filho. Então Deus, ele prometeu que ele seria pai de multidões, e que ele, a nação, o povo de Israel, que são tudo descendentes de Abraão, eles herdariam a terra de Canaã, a terra prometida. Isso, Deus, irmão, ele estava só esperando o tempo da promessa cumprir. Deus havia falado com Abraão o tempo exato, eram 400 anos. Deus falou assim: ó, depois de 400 anos, essa palavra vai se cumprir. Você vai ver que na verdade ela se cumpre com 430. Aí você fala: uai, eu não entendi. Deus falou que ele iria cumprir com 400 anos, mas levou 430. E por que esses 30? Porque foi o tempo da rebeldia de Moisés. Era para se cumprir com 400. Como Moisés resolveu matar um cara e fugir, atrasou o tempo ali da promessa se cumprir. A gente tem que entender isso, que as nossas ações, elas atrapalham, elas prejudicam, elas atrasam o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Aquilo que eu decido não é que não vai se cumprir, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, só que vai se cumprir num outro tempo, que para Deus não faz diferença esse tempo que nós estamos, para nós fazemos. A Bíblia chega a citar que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Para Deus te dar aquilo que Ele prometeu te dar amanhã, não faz diferença. Como pode também te dar daqui 10 anos, também para Ele não faz. É você que precisa entender que esse tempo te afeta, não afeta Deus, porque Deus está na eternidade, onde não tem tempo. O tempo lá não é contado. Lá não existe cronômetro, não tem segundo, nem tem minuto, não tem estações de ano. Lá não tem inverno, não tem verão, não tem pôr do sol, não tem lua, não tem isso. Por isso que lá tudo é dia. O que a gente entende que um dia passou? Quando um sol nasce, ele se põe, você fala, foi o dia, 24 horas. Agora você imagina se você tivesse sempre o sol no meio, na metade do céu, como se fosse meio-dia. Iria fazer diferença para você? 1 hora, 2 horas, 3 horas? O que te faz você correr para adiantar o tempo? É porque vai escurecer e você não consegue fazer mais as coisas que escurecem, as coisas fecham. Aquilo que funciona de dia, funciona de dia, aquilo que funciona à noite, funciona à noite. Mas se fosse no dia, não faria diferença. Então, Deus promete para Abraão, vai fazer o cumprimento, chega o tempo do cumprimento, chama Moisés. Moisés vai com uma promessa para tirar o povo de Deus do Egito. E é claro que Moisés não vai com a mão vazia, ele vai com uma mão cheia, ele vai com uma promessa. Como o povo era escravo, o que Deus ofereceu para encantar o povo de Deus? Para que o povo largasse o que tinha e visse aquilo que estava no coração do povo. Primeiro, liberdade. Segundo, terra, porque eles eram escravos. Ser dono da própria terra. Eles poderiam colher aonde eles não plantaram. Eles estavam plantando, colhendo que não eram deles. Então Deus falou assim: se vocês vierem, largarem o Egito e me seguirem, para onde vocês vão, presta atenção na promessa, vocês não terão que construir casa. As casas já estão prontas. Vocês não terão que plantar, porque já tem plantação. Qual que é melhor? Comprar um sítio, uma roça, uma fazenda e começar do zero ou pegar uma pronta? Pegar uma pronta, de preferência com pé de fruta, já dando fruta. Mas você vai comprar, o cara fala assim: ó, se você fechar o negócio comigo hoje, semana que vem já está colhendo. Já é sua colheita. As vacas que estão no pasto já estão ali já para ganhar, já vai ter bezerro. É igual quando você compra um imóvel, já está alugado. O cara fala: se você comprar um imóvel, está alugado o imóvel, está dando tanto por mês, já passo para você o que já conversa com ele, já vou trocar de Pix. O Pix vai para sua conta, você já vai pagar. Irmão, eu lembro uma vez que um colega meu foi vender o apartamento dele. Ele precisava dar entrada no apartamento que ele tinha comprado, então ele vendeu dele. Ele precisava de dinheiro agora, para dar entrada no dele, que ia sair o ano que vem. Ele fez a proposta para quem comprasse: você me compra o apartamento
precisava do dinheiro para dar um lance, e ele ficar sem casa um ano. O que ele falou com o dono? Você me compra e eu já alugo na sua mão. Então essa era a promessa que Deus havia feito para Israel. Quando Moisés faz reunião com o povo, o que Moisés oferece? Se vocês saírem daqui para servir o Senhor vai lhe entregar uma terra que emana leite e mel. E aquilo encheu o coração do povo, porque eles estavam clamando. Pastor, por que Moisés não veio antes? Porque Deus esperou o povo clamar. Por que Deus não te entrega na sua mão o que você tanto deseja? Porque está esperando você pedir. Ele já sabe o que você quer, mas enquanto você não pede, Ele não pode te entregar. Irmão, a gente tem conflito com Deus. Eu falei assim, se o Senhor já sabe todas as coisas, para que eu tenho que ficar pedindo? Não dá para ser automático. O Senhor falou assim, eu preciso que você ore, para que você autorize, para que no mundo físico, aquilo que eu tenho para te entregar se manifeste na sua mão. Eu não posso invadir o seu espaço, porque Deus deu na mão do homem toda a terra para governar. Deus não pode influenciar, Deus não pode intervir sem autorização do homem. Eu posso entrar na sua casa se você me convidar? Por mais que nós estejamos intimidade, você tem que me convidar. Eu chego na sua porta, pode entrar, fica à vontade. Deus precisa que você convide Ele para fazer parte da sua vida, para Ele mexer na sua vida financeira, espiritual, sentimental, para você depois não falar que Deus não fez aquilo que você não deixou. Quando você levanta a mão e aceita Jesus, você dá autorização para Deus mexer na sua vida. E aí o que acontece? Quando as coisas começam a dar errado, você precisa orar. Orar o quê? Senhor, vem fazer o que eu preciso. Essa é a regra. Então Deus precisava que o povo clamasse. E a Bíblia diz que depois do clamor do povo, clamaram porque estava muito difícil. Então Deus esperou o momento do povo clamar a Deus. Então Deus envia o libertador, Moisés. Esse libertador vem, convida o povo, sai, passa pelas pragas, vão para o Egito, sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho. Irmãos, Deus podia ter colocado eles na terra prometida com 30 dias. Desde a saída do Egito até o cumprimento da promessa, levaram 30 dias. Agora eles estão diante da terra prometida. Aí Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eles estão diante da terra prometida. Eu preciso que você levante 12 espias. Não pode ser qualquer um, tem que ser 12 cabeças. Diga comigo, 12 cabeças. 12 cabeças. E é só por isso que Deus te levantou. Porque em cada família, Deus tem um que Ele confia, que se todo mundo falhar, Ele conta com você lá. Cada família tem um Cristo, um Jesus, um Salvador na família. Glória a Deus. Se na sua cidade todo mundo falhar, Deus conta com você lá. Ele conta com a sua casa, Ele conta com a sua igreja. Nós temos que entender isso. O reino de Deus ele é feito por famílias. O que é um reino? Eu preciso, para um reino, eu preciso ter um rei, eu preciso ter uma família real, eu preciso ter o que? Súditos. Deus está levantando os que vão reinar na terra. E você tem que entender que você vai fazer o quê? Vai reinar sozinho com a sua família. Josué falou: eu e minha casa já decidimos, nós vamos servir o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu até quero vir, mas eu não consigo convencer meu cônjuge, eu não consigo convencer os meus filhos. Calma. Você precisa vir, obedecer a voz do Senhor, e Deus vai fazer o resto. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e Ele salva tu e a tua casa. Glória a Deus, Jesus. É promessa, você pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Mas sabe qual é o problema? A gente quer começar ontem e quer que Deus comece a fazer a obra amanhã. Eu quero aceitar Jesus hoje, mas eu quero que Ele traga minha esposa, meus filhos tudo amanhã. Calma. Eu nem eu você ainda, tem que te ganhar primeiro. É, Deus. A hora que Ele te ganhar, irmão, estou falando por experiência própria.
Existem umas fases que a gente passa na presença de Deus no Evangelho, você precisa entender isso. Olha o que Jesus falou: quando você levar eu para a tua casa, o que vai acontecer? Não pensa que quando você chegar com Jesus na tua casa, que todo mundo vai receber de braços abertos, não. Vai ter uma espada, uma divisão. Verdade. Ele falou assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Eu não vim trazer união, eu vim trazer divisão. Sempre que Jesus entra no mar, ele vem trazendo divisão. É normal. Por quê? Porque é o reino de Deus invadindo o reino humano. Isso causa conflito. Então Deus precisa primeiro te ganhar, te fortalecer, para que depois Ele possa, através da sua vida, ganhar o resto. Amém. Aleluia. E aí então Moisés, Deus falou para ele claramente: eu preciso que você escolha 12 homens, 12 cabeças. Não, Moisés, não escolhe qualquer um. Não escolhe calça frouxa, não escolhe covarde, não escolhe medroso, não escolhe gente que tem problema de autoestima. Escolhe gente líder, que consegue liderar. E aí Moisés sai. Olhando, irmão, a nação que saiu de Israel, o povo que saiu do Egito, eles estavam acampados no deserto. Eles acampavam em tendas, igual o cigano, cada um na sua tenda. Era cada família um agrupamento. Esse cantinho aqui, da família fulano de tal. O outro cantinho lá, da família fulano de tal. Haviam várias famílias acampadas em tendas. E eles viviam ali. Então Moisés chamou a congregação e falou assim: eu preciso que a nação, eram separados por tribos, os filhos de Jacó, tribo de Rubem, tribo de Manassés, Efraim. Cada tribo dessa estava num canto. Aqui eles eram separados por bandeiras. Cada tribo tinha uma bandeira. Tribo de Judá, olhava assim, aquilo ali é a tribo de Judá. Acho que é por causa disso que você vai ver hoje, tem a Igreja Quadrangular, Igreja Assembleia de Deus, Verdade. Igreja Quadrangular, deve ser por causa disso. Cada tribo tinha sua bandeira, para identificar a tribo. Então Deus, ele chama Moisés falou assim: eu preciso que a tribo, a tribo escolha um representante. Deus mandou. E aí a tribo escolhe entre, acho que também surgiu dali um partido, né? Escolha um deputado, escolha um vereador, um senador. Escolha alguém que represente vocês. Então a tribo escolhe aquele cara de confiança, aquele cara que vai falar pelo povo, aquele cara que vai brigar pela tribo. E me apresente ele. Aí a Bíblia diz que Deus dá essa ordem. Moisés então traz os caras e vem eles, os 12 homens, cada um representando uma tribo. Dentre eles havia Josué e Caleb, que foi um dos 12 espias. Moisés falou assim: o Senhor me apareceu e Ele me deu uma missão para vocês. Do outro lado, nós estamos aqui praticamente de frente para a terra prometida. Aquilo que Deus prometeu que nos daria está diante dos nossos olhos. Mas antes que nós entremos, Deus pediu para que vocês vão na frente. Adentre a cidade, morem nela, fique lá um tempo, observa se a terra é fortificada. Era para espiar a terra, era para ver e provar se tudo aquilo que Deus havia falado que ia dar realmente é verdade. Qual era a missão deles? Provar se realmente tudo que Deus prometeu era verdadeiro. Eles tinham que fazer isso e voltar. A intenção de Deus é que eles voltando, eles trouxessem uma palavra de quê? De ânimo. Porque é isso que Deus faz com a nossa vida. Antes de Ele te dar a promessa, Ele sempre te dá um sinal. É Deus. Diga comigo: antes da promessa, Antes da promessa, Deus envia um sinal. Deus envia o sinal. O grande problema é que você confunde o sinal com a promessa. É, E o Deus. sinal não é permanente. O sinal vem e ele vai. Verdade. Você para no sinal, o que ele faz? Ele fica o tempo todo vermelho? Não.
ele muda. Os sinais não são para você achar que aquilo é verdadeiro, aquilo é permanente. Ele é só para aumentar a sua fé, a sua confiança de que o Deus que disse que faria, vai fazer. Amém. É por isso que na sua vida existe uma constância. Existe um tempo de fartura e um tempo de dificuldade. Existe um tempo que você está bem e um tempo que você está mal. Existe um tempo que você passa e não nada de mal acontece. Existe um momento que você é perseguido. Esses tempos de bênção, esses tempos de fartura são sinais que Deus dá, dizendo assim: isso aí que você está vivendo de fartura é só um sinal, não se apega, isso vai passar. Aí a gente está passando por uma fase boa, está gostoso, está colhendo, está comendo um bando melhor, estamos se divertindo, estamos prosperando. O que você faz? Você se acomoda. Você acha que você já entrou onde? Na promessa. E a vida não é a promessa, é só um sinal. Diga comigo, é só um sinal. É só um sinal. Esse sinal vai passar. Não se apega ao sinal, querido. Era só para eles entrar na terra prometida, provar da uva, provar do melão, dormir lá, ver que o clima é bom, ver que a terra é boa, entrar na cidade, lá que tem casa, e ver tudo de bom. Voltar, fazer a reunião com o povo e dizer: gente, vi uma terra. É como se Deus mandasse você no futuro e você visse, e é isso que Deus faz. Porque de vez em quando Deus te dá um sonho do que vai acontecer na sua vida, Ele te manda você para o futuro. Você olha o futuro e vê o que Deus prometeu. Aí você acorda e você olha para a realidade e fala o quê? Rapaz, eu vi um negócio gostoso, um negócio bom. Deve ser sonho, porque eu estou olhando para a minha vida real, não tem nada disso. Eles foram, a Bíblia diz que ficaram 40 dias, 40 noites. Voltaram. Moisés faz uma assembleia, junta toda a nação de Israel, 2 milhões de pessoas. Se tivesse microfones, Moisés chama os 12 na frente, dá um microfone na mão de cada um e fala aí: conta para nós, como é que foi? Porque a nação estava esperando. A Bíblia diz que um pega o microfone, vamos acreditar que eles estavam com o microfone. E aí alguém faz a pergunta: fulano, e aí, tem terra boa lá? Tem terra boa. E aí, tem casa? Tem casa. Mas tem casa assim, é percadinha? Não, é apartamento, é coisa boa. Não é porcaria não. Tem fazenda? Tem fazenda. Tem plantação? Está lotado, irmãos. O negócio está fato. A Bíblia diz que eles vieram de lá, trouxeram alguns frutos. Você tem a ideia do que Deus havia prometido e estava cumprindo? A Bíblia diz que para trazer um cacho de uva, tiveram que colocar o cacho de uva num pedaço de madeira, como se fosse o que? Uma vara de pau, carne, e amarraram de 2 vão trazendo o cacho de uva. Tamanha era a fartura. Trouxeram de lá os frutos daquele lugar. Dormiram lá, comeram lá. 40 dias eles ficaram na terra prometida. A Bíblia diz que quando o povo pergunta, eles animam o povo, dizendo a verdade: então terra boa, está gostoso. A Bíblia diz que Josué pega a palavra e fala: povo de Deus, vamos nos fortalecer, porque se o Senhor se agradar de nós, a gente entra, conquista e toma posse. Eu fico imaginando o povo gritando: glória a Jeová! Até que um incontaminado, diga assim, incontaminado, vira e fala assim: ei, peraí, falta uma coisa. Lá também tem gigante. A terra que nós entramos, os que moram lá são gigantes. Tem um versículo que ele diz assim, que ele fala assim: e nós vimos que aos nossos olhos parecemos como gafanhotos. O que ele está dizendo é o seguinte: não é que eles são gafanhotos, é a maneira com que ele enxerga a luta, é a maneira com que ele enxerga a provação.
Enquanto Josué e Caleb estavam movidos pelo Espírito de Deus, cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio de confiança, cheio de fé, acreditando que é só crer, é só confiar, que o Deus te prometeu, irmão, eu acho interessante isso aqui que é. A gente acha que aquilo que Deus te prometeu vai fazer, vai cumprir. Não, tudo que Deus te promete já existe. Eu já peguei um negócio com Deus, uma intimidade com Deus, que um pai, quando ele não quer dar nada para o filho, ele quer negar algo para o filho, não deixa o filho ver. Lá em casa eu tenho umas barras de chocolate que eu como escondido. Eu tento esconder para ninguém ver. Se você tem, eu não gosto que minha filha veja, eu não gosto que minha esposa veja. Por quê? Se vê, tem que dividir. Então se você não quer, eu aprendi com a minha mãe. Se você não quer dar, então não mostra. Deus é exatamente igual. Você acha que Deus ia te mostrar algo se Ele não quisesse que você tivesse? Aleluias. Olha para cá. Você acha que Deus ia te mostrar algo, fazer você ter água na boca se Ele não tivesse a intenção de te dar? Glória a Deus. Por isso que Ele foi dizendo, Paulo dizendo, irmão, eu fui no céu. Paulo falando, ó, irmão, eu fui no céu. E eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu fui. E eu vi coisas que ao homem está proibido de falar, irmão, eu não consigo descrever o que os meus olhos viram, porque nem que você tentasse imaginar nos seus olhos, no seu coração, você entendeu o que eu estou te falando. Porque Paulo está dizendo assim, nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem coração o homem pode imaginar o que Deus tem preparado para você. Glória a Deus. Então Deus, como Ele não pode te entregar algo, Ele esconde de você. Por isso que tem coisa que Deus não te mostrou ainda, porque Ele não está no tempo de te dar. Você não entendeu ainda? Você fala assim, poxa, por que Deus não me mostra? Tudo que vai acontecer na minha vida de vez, porque Ele não pode te dar. Aleluias. Olha, Jesus chamou um discípulo assim, eu queria falar tanta coisa para vocês, mas eu sei que vocês não podem suportar nem tudo que eu posso falar ainda. Pastor, se Deus esconde de mim o que Ele não pode me entregar agora, para não me fazer figa, e as coisas que Ele mostra? Porque Ele já tem intenção de te entregar. Todas as vezes que Deus me mostra algo, eu falo assim, peguei. Porque se Deus fez eu ver, e o meu coração desejou, Ele quer me dar. Eu fico tranquilo, eu não me esquento a cabeça, eu não sei como que vai acontecer, já aprendi a não perguntar como, eu só falo assim, glória a Deus, já recebi. Amém, Jesus. Descansa a minha alma, porque eu sei que Deus está preparando para me dar, porque Ele não ia me mostrar, se Ele não tivesse intenção de me dar. Glória a Deus. Deus chama o povo, irmão. Foi Moisés chama esse povo, eu já está tudo preparado, eu não vou construir, Moisés. Está pronto. Eu só preciso que eles creiam que eu vou dar. Aí os 10 não dá nada. Não adianta não, nós somos pequenos, ó. Por isso que toda pessoa que não tem identidade, ela não consegue enxergar quem ela é diante de Deus, ela não consegue vencer. Chamado de baixa estima. Ela tem uma estima baixa, ela se vê pequena diante do problema. Eu fico imaginando, porque a Bíblia diz assim, ó, olha o que a Bíblia diz. Jesus falando assim, irmãos, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eu vejo um ladrão, irmão, que foi preso, que governou esse país por 2 mandatos, 16 anos, o cara foi preso, saiu da cadeia, era para esse cara ter vergonha de falar uma coisa, o cara pega o microfone e fala, eu vou ser eleito, vou construir isso, vou construir aquilo, no coração dele, no olho dele, ele fala que ele vai ser. Ele acredita que vai ser, ele se enche, irmão, ele não tem qualificação, ele está cagado, está manchado, tem vergonha, não pode ser na rua, porque se ele sair ele é apedrejado, ele está cagado o ovo nele, aonde ele vai ele tem que ter segurança, e você vê o cara pegando o microfone, o cara não duvida que ele vai ser. Nós temos que olhar para uma pessoa dessa para ver se isso tem que estar em mim. Por isso que Jesus falou assim, olhar, ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Tem que pegar nesse camarada e pegar o mindset dele e copiar. Por que você é filho de Deus? Por que você tem promessa e você duvida que Deus vai te dar? É Deus. O cara é ladrão, o cara foi corrupto, o cara foi condenado, foi tirado da condenação para ser eleito, para poder concorrer para a presidência, e o cara fala como se fosse o presidente, como se ele fosse ganhar a eleição. Verdade. Aí tem um servo de Deus que já é eleito, que já é consagrado, que foi escolhido e ele duvida que vai passar na prova. Pai. Diante do dízimo dele, tá ele e o dízimo, ele tem uma guerra. Parece que o gigante é todo tamanho. Ele fala, se eu entregar o dízimo, vai faltar o gás. Se eu entregar o dízimo,
prosperar de outra forma. Aleluia. Ele diz o que na Bíblia. Sabe qual é a dificuldade de Deus? Até hoje, não foi tirar o povo do Egito. Foi tirar o Egito de dentro do povo. Sabe o que tira a crente da igreja? Não é o fato dele não estar indo mais para a boate. Não é o fato mais dele não estar bebendo e fumando. É que dentro do coração dele, ele ainda fuma, bebe e está na boate. Ele está esperando um momento dele escorregar para ele voltar para essa vida. Irmão, todos os dias você tem que lutar e dizer para Deus: Senhor, eu quero correr. O Evangelho de Jesus Cristo, disse Paulo, o Evangelho que eu prego é de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para aqueles que creem. O Evangelho não foi dado para te melhorar, ele foi feito para te matar. Diga comigo: o Evangelho de Jesus, ele tem que me matar, para que o Cristo que está dentro de você renasça. Por isso você batiza. Você não batiza para cumprir protocolo, você batiza para morrer o velho homem. O Evangelho precisa matar dentro de você quem você era no passado. Ele não veio para te melhorar, ele não veio para tirar cigarro, ele não veio para tirar bebida, ele não veio para isso. Isso aí no mundo agora faz. Conheço várias pessoas ímpias que não têm Jesus que pararam de fumar. Não é para isso. Jesus quer matar você. Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo. É por isso que o povo está duvidando. Porque depois que eles falam que não tem como lutar, que a luta é muito grande, o povo chora, começa a chorar, chega de mimimi. E o filho da serva levanta e fala assim: vamos voltar para o Egito. Estava no coração deles. Não havia muito errado, ó. Se arrependeram de ter se arrependido. Tem crente na igreja que se arrepende de ter se arrependido. Irmão, não é à toa que quando Deus te chama, Ele te chama para fora. Eu estava dentro do carro conversando com a minha família. Como é difícil pessoas que lá fora no mundo, ele tinha uma vida de tradição. Essa vida de tradição, que a pessoa tem tradição de fazer as coisas. E quando essas tradições conflitam com o Evangelho, é tão difícil de largar. É difícil. É quadrilha, é carnaval, é Natal. São tradições. E isso impregna na vida da pessoa. Quando fala que não pode, ela se arrepende de ter aceitado Jesus. Que está tão treinado na vida dela que ela não consegue tirar aquilo para dar para Jesus. E olha que Deus não pediu nem o filho, só pediu para ela não fazer essas coisas. Porque essas coisas são práticas que Deus abomina. Essas coisas competem com o Evangelho. São essas coisas. Por que Deus, irmão, não chamou o povo do Egito? No Egito. Porque o faraó fez essa proposta. Serve aqui o Senhor que vocês estão querendo servir? Sabe por que Deus não permitiu? Só se você perguntar por quê. Por quê, pastor? Não ouvi assim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque você não pode servir a Deus sendo escravo. Deus precisa te libertar primeiro. Glória a Deus. Ninguém escravo pode servir a Deus. Ele tem que te comprar, ele tem que te livrar você dessa escravidão. Enquanto eles estivessem dentro do Egito, eles eram escravos. Então Deus falou assim: vai sair todo mundo. Vão para o deserto. Porque no deserto eles eram o quê? Podiam não ter nada, mas eram livres, eram dependentes do Senhor. É por isso que eu falo, a grande dificuldade que a pessoa que aceitou Jesus ontem é simplesmente falar com ela: vem os 3 dias de culto, não falta. Porque Deus precisa limpar do seu coração o velho hábito, o velho costume, aquela tradição do Egito. Tem irmão que luta, uma luta assim, verdadeiramente. Eu lembro de um rapaz que ele falou comigo assim: eu até gosto de servir a Jesus, mas quando chega a hora do culto, que eu estou na Netflix, dá uma tristeza. A Netflix ganha ele, o videocassete, a novela, sabe, aquela tradição de assistir a novela. Na hora do culto tem novela, aí vai ter o final da novela, e ele não consegue largar a novela para servir a Deus.
São as desculpas. E esse povo está falando com Deus: olha, não adianta a gente ficar aqui, nós precisamos ir embora. E para onde eles queriam ir? Voltar para o Egito. Deixa eu falar uma coisa com você. Deus habita no seu espírito. O pecado habita na sua carne. O seu cérebro, ele não consegue visualizar o futuro. Você precisa que a sua alma acesse pela fé as imagens do futuro, porque a sua mente sempre vai jogar você para trás, porque para ela é mais seguro. É por isso que ele diz assim, ó, a nossa fé é a âncora da nossa alma. Diga comigo, a fé é a âncora da alma. O problema da fé é que ela não trava, ela te lança para frente. Ou seja, todo navio que está ancorado, ele tem que jogar a corrente para ele não ser levado pelas ondas do mar. A sua fé, ela te segura para que o balanço da tribulação e da apostasia não te tome conta. Mas toda vez que você precisa caminhar, a fé tem que ser levantada e jogar você para frente. Eu fico vendo pessoas que não conseguem visualizar com a mente o futuro. Então esses homens estão murmurando, desacreditando e contaminando a igreja, o povo de Deus. Até que Josué e Caleb pegam o microfone. Pera aí, gente, calma aí, que negócio é esse? Vamos lutar. O Senhor prometeu que Ele nos dá. E é bem provável que Ele nos entregue. É só a gente crer. Quem fez a promessa pode nos dar. Aleluia, Pai, eu creio. A Bíblia diz que Deus ele aparece para Moisés no meio do povo. Sempre que Deus aparecia no meio do povo, aparecia na coluna de fogo. E Moisés ouvia a voz de Deus dentro da coluna de fogo. Eu fico vendo, porque a Bíblia diz assim, que Deus fala com Moisés e fala assim: Moisés, sai desse povo, que eu vou matar um por um. Cansei deles. Moisés intercede, pede para Deus matar. E Deus perdoa e não mata na hora. E foram bem assim: não vou matar agora, mas eles não vão ver a promessa, não vão entrar na promessa. Quem perdoou? Os filhos, que eles disseram que tinha medo de serem presas na batalha. Já viu aquela irmã que diz assim: não vou para a igreja porque está serenando, estou tomando conta do meu filho, mas se piorar de madrugada, bota uma coberta e sai do sereno e vai para o PA. Porque para vir para a igreja é perigoso, mas para o PA não. O que o Senhor está falando assim: fala para eles que eles vão morrer e eu vou cuidar dos filhos deles que eles estão com medo de perder. Está botando culpa no filho para não me servir? Fala para eles que eu vou matar o filho, porque o filho é deles, é meu. Esses que você está falando que não vai conseguir que seu defeso, eles vão herdar a terra, vocês não. Glória a Deus. Irmão, já vi irmã que falar que não entrega dízimo porque o filho não deixa. Então Deus permitiu matar o filho na porta da casa dela. Foi alvejado com 3 tiros. E o pastor perguntou: irmã, seu filho foi embora, e agora? Vai entregar o dízimo? Não consigo. Nunca foi ele. Eu que não consigo entregar. Mas matou o filho. Porque botou conta. Por isso que eu falo: para de dar desculpa. Quando você não conseguir vir falar: eu sou sem vergonha mesmo, não tem vergonha na cara. Falta em mim, sabe o que, pastor? Brilho, falta vergonha na cara para assumir meu compromisso. Eu tenho que ter autorresponsabilidade. Para de colocar a culpa na esposa, no marido, no tempo, no dinheiro. Para! Porque para o mundão a gente bota para quebrar. Verdade. A gente contei a história da irmã que tinha vergonha de louvar na igreja, né? Tua irmã que tinha vergonha de louvar o braço. Dava o microfone: eu sou tímido, tem vergonha. A irmã desviou. Vira a irmã na praça pública, dançando na boquinha da garrafa. Para Jesus não podia louvar, mas para o capeta podia dançar na boquinha da garrafa. Mais bem. Então Deus falou assim: Moisés, fora desse povo que eu vou matar um deles. E outra coisa, eles não vão mais entrar na terra prometida. Eu vou rodar o deserto 40 anos. Irmão, você já viu aquela pessoa que ele parece cachorro atrás do rabo? Quem já viu? A vida financeira dele está só patinando.
A vida sentimental, você olha para ele, o ano passa, vira o ano, ele continua na mesmice, não muda. E olha o que Deus falou: só porque eles não obedeceram a minha voz. Todo crente que ele não obedece a voz de Deus, ele patina, ele fica rodando ano após ano sem sair do lugar. Está escrito, olha lá. Quando eu fui falar com uma pessoa que não mandou falar, eu falei com ela: você falou, eu tive um sonho. Quando eu acordei, eu falei para o senhor: não vou falar esse negócio aí. Não para essa pessoa, não vai crer. O senhor só fala, deixa que eu faço o resto. Peguei o telefone, entrei em contato com a pessoa, dei aquela sondada: tive um sonho com você. Vou contar aqui o sonho, você vê se é verdade. Contei o sonho, foi exatamente como eu falei com Deus. Em uma parte do sonho falava assim: você falou com Deus, por que você está andando ano após ano e não sai do lugar? Você reclamou com Deus, por que você está patinando? Entra ano, sai ano e não sai do lugar. Está com a mesma coisa. Parece, sabe que tem aquela pessoa que parece que o dia dela é o mesmo dia? É a mesma segunda-feira, é a mesma terça-feira, é a mesma quarta-feira, é o mesmo domingo, ano após ano, ele está no mesmo carro, na mesma casa, do mesmo jeito, da mesma aparência, não muda. Aí eu falei assim: o Senhor manda dizer você voltar lá atrás e obedecer a voz que Ele te mandou, Ele consertar a sua vida. Aleluias. Irmão, chegou o vinho. Chegou o vinho. Mas voltou na desobediência de novo. A situação piorou, piorou. O que estava pior, piorou mais. Desobediência. Deus te chamou por cabeça? Obedeça. Porque você é responsável pela desgraça da sua família. Você é responsável pelo sucesso e pela desgraça. Por isso Deus falou: chama os cabeças. Não chama qualquer um, porque se eles errar, eu culpo a família toda. É por isso que você vai ver herança de maldição. Porque se o cabeça cagar no meio do caminho, a família paga. Olha o Senhor falando: desse povo, só Josué e Caleb, que vai entrar 40 anos, eles entrariam com 30 dias, ficaram 42 anos rodando no deserto. Vou te dar o último conselho para encerrar essa pregação. Quando você perceber que a sua vida está mesmice, você pergunta para Deus: Senhor, aonde eu estou errando? Porque quando você descobrir aonde você está errando, você sai da gravação. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?